Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo da série sobre monitoramento no SQL Server. Hoje nós vamos falar sobre um dos alertas que a gente mais recebe aí durante a semana em nossos clientes, que é o alerta de CPU, sabe aquela queryzinha bomba lá do time de BI ou o desenvolvedor fazendo aquele select asterisco from sem where, ou uma query sua perdeu o plano e do nada fica lento, estava lá funcionando bonitinho, pá, e do nada travou tudo. E isso gera um monte de alerta aí no nosso dia a dia e hoje a gente vai falar sobre esse tipo de alerta. Se você caiu aqui perdido nesse canal, meu nome é Fabrício Lima, saiba que eu tenho um curso grátis lá na plataforma de curso da PowerTune sobre como montar 40 alertas aí, como criar 40 alertas no seu SQL Server. Então você roda lá umas 5.000 linhas de script, só dando uns F5s e você já tem aí uns 40 alertas para monitorar o seu SQL Server. Na descrição desse link, desse vídeo aqui, vai ter o link desse curso. Clica lá se você não viu ainda. Beleza, Fabrício, como é que eu resolvo esses alertas? Então, esse é mais um vídeo dessa série de como resolver esses alertas. No último eu falei sobre restart do SQL Server. Confira lá, então agora a gente vai falar sobre CPU, beleza? Se você é do futuro, já acabou aí a crise do coronavírus, já resolveram, já curaram isso. Você é um cara feliz, estamos aqui em quarentena, travado em casa, sem poder fazer nada, com medo de pegar o vírus, com medo de perder emprego, então você do futuro aí, esperamos que a gente chegue aí para falar com você e dê tudo certo e já tenha acabado, que esse futuro seja daqui a 2 meses, 3 meses, não seja um futuro muito distante. Beleza? Carinha do futuro, no mais, é isso. Por último, não menos importante, gostou desse vídeo? Clique aqui no joinha, se inscreva lá no canal para não perder os próximos, beleza? Então vamos falar aí sobre o próximo alerta em 3, 2, 1, partiu! Então vamos lá, temos aqui no nosso Management Studio o alerta que a gente vai olhar, que é esse alerta de CPU, que chama uma procedure chamada Alert CPU Utilization. O que eu tenho nessa procedure, pessoal? Mesma coisa das outras, if, um select pegando os parâmetros desse cara, um if para pegar lá o consumo de CPU, a gente pega aí das DMVs do SQL, e tem um problema, manda um e-mail, else, problema está resolvido, manda um clear. Mesma estrutura, mesma coisa, não vou perder muito tempo aqui. Show! Para mandar esse alerta, o que eu fiz? Como eu não quero dar 100% de CPU na minha máquina para travar tudo, travar o vídeo e eu ficar nervoso aqui, o que eu fiz? Eu baixei o alerta para 40%, rodei essas duas queries aqui para minha CPU crescer um pouquinho. Tá aqui, ó, procurando o Fabrício Messi, o Fabiano Cone, só fica parado, não faz nada, jogando bola. E agora a gente vai ver a CPU. Então tá aqui, ó, minha CPU bate aí 70%. E eu fui lá, rodei esse processo de alerta, já mandei esse alerta, beleza? Então eu já mandei o alerta, a gente vai ver o alerta enviado já. E depois eu voltei o parâmetro para 85%. Então simulei um problema de CPU com menos que 85%, por isso que eu tive que mudar esse parâmetro. Beleza, deu esse problema, o que aconteceu? Eu recebi esse e-mail aqui, olha que e-mail bacana, galera. Você recebe isso no celular de vocês, então você está lá na praia, no trânsito, em qualquer outro lugar, no banco. Na quarentena você está em casa, né? Mas enfim, quando acabar a quarentena você vai receber esse alerta. Ou você está lá vendo Netflix, olha o celular, alerta de CPU. Aí lá no próprio celular você já vê, além do percentual gasto, quantos por cento você tem livre, quantos você não tem, que um monte de rotina de monitoramento mostra isso. A nossa tem um negocinho a mais, ó. Tem qual base, tem as queries que estão rodando naquele momento, aquela foto mágica da Whois Active. Tempo, base, login, hostname, SSID, se tem lock, se não tem, qual weight que eles estão, qual o consumo de CPU, ó. Eu tenho aqui um CPU Delta, que depois eu vou falar um pouco mais desse cara, mas eu acho que já falei em algum vídeo para trás. E eu tenho a query, eu estou rodando uma query na tabela gols jogadores SQL Go.
Então você consegue ver o nome da procedure, se é uma bomba, se não é, se é um dev, se é um cara do BI, ou se é o seu sistema mesmo, se é 1 milhão de queries, se são 2, 3. No próprio e-mail você já vê isso tudo. Isso é muito legal e você não tem isso em maioria das ferramentas por aí que alerta CPU. Você não vê as queries rodando naquele momento. Ó. O HTML com a Whois Active. Beleza, recebeu esse alerta, o que você vai fazer? Vamos lá. Primeira coisa, você vai ver qual é a versão do seu SQL. Na verdade, isso, se você não conhece o ambiente, você vai conferir, olha, a versão do meu SQL é Enterprise. Por que você está mandando olhar a versão, Fabrício? Porque eu já peguei vários casos não, já peguei alguns casos que o cara tinha um SQL Standard e o SQL Standard você tem um máximo de 4 sockets e 24 CPUs. Então, se você tiver 32 CPUs, você não vai estar usando, ou, que é o que acontece, se configurar a sua máquina virtual da SQL com 8 sockets de 1 core, o SQL só vai enxergar 4. Então, eu já vi ambiente que o cara estava lá topando CPU no SQL, weight de CPU de cima e embaixo, mas foi configurado errado. Eu olho, ó, tem 4 CPU paradas aqui no seu servidor. Por quê? Porque você tem um SQL Standard, só aceita esses 4 sockets, e o cara que configurou a VM lá configurou errado. E manda um e-mail para ele lá, já reinicia, já manda ele acertar isso, você vai ganhar 4 CPU, vai dobrar a sua CPU. Beleza? Então confiram isso. Você consegue ver aqui, ó, os schedules que estão online e os que não estão. Eu tenho 16 online aqui. Se você tiver problema com metade deles, eles não estarão online. Configuração, você vai conferir isso aqui rapidamente. Se você já é dono do ambiente, você já vai saber. Beleza? Então vamos lá. Algumas dicas aí para olhar esse gargalo de CPU. Primeira, deixa eu botar essa query aqui para rodar novamente, para a gente ver elas rodando juntas. Deixa eu parar aqui, começar de novo, que elas vão demorar uns minutinhos. Whois Active, meu. Whois Active é o cara, obrigado, Adam, muito obrigado. Você vai rodar ele. O que está rodando no meu banco? Em paralelo a isso, ou até antes, você vai lá no Task Manager do seu servidor de SQL. Por quê? Porque, você vai conferir se é o SQL que está detonando a sua CPU ou se tem lá o IS ou outro cara aqui da aplicação. Algumas vezes a gente pega e é outro processo, não é o SQL que está fazendo isso. O próprio e-mail lá de alerta te dá essa informação para te ajudar. Mas aí na hora que você logar, você vai conferir quem que está bombando a CPU, é o SQL ou não. Outra informação importante, ó, não sei se você nunca viu isso, mas se você der um botão direito em cima desse gráfico aqui, ó, você consegue alterar gráfico em 3 formatos. Quando você tiver numa, processador separadinho e processador lógico. Eu já peguei clientes que estava assim, ó. Então o cara só via CPU nesse sentido e não monitorava internamente os core. Aí quando eu vim aqui, mudei para limitar os core, tinha aqui 4 core parado com 0% e o cara não percebia porque ele estava tendo uma visão somatória. E esses caras aqui no talo. Então você abre isso aqui e vê por core, você consegue ver, caramba, por que esse core está parado e os outros estão bombando? Estranho, né? Você já pega isso. Show, abriu o Task Manager, viu, caramba, é o SQL mesmo que está destruindo a minha CPU, tá aqui, ó, top 1. Whois Active. Então lá na Whois Active, olha que legal, dica para vocês, aproveitando o vídeo, ó, alguns parâmetros da Whois Active. Get Task Info, Get Plans, Delta Interval, Sleep Speed, SPIDs igual a 0, que é um pouquinho diferente do que você só vir rodar a Whois Active. Então vamos lá, explicar aqui ele rapidinho. Get Alter Command é só para vir essa outra informação dos comandos aqui. Quando é Procedure, um vem o código da Procedure, outro vem o código que está sendo executado dentro da Procedure. Um é o nome da Procedure e o outro o que está rodando dentro da Procedure. Sleeping 0. Eu não quero ver processo sleep, isso me atrapalha. Tem cliente que tem 50 processos sleep abertos. Esse sleep está o quê? Está parado lá, não está consumindo CPU, então não quero olhar ele olhando um gargalo de CPU. Delta Interval, eu já expliquei, mas vou mostrar aqui no exemplo melhor. Get Plans é para ver o plano da query. Está aqui em algum lugar, ó, Get Plans, você clica aqui, tem o plano dessa query. O Whois Active sozinho não traz. E agora eu vou explicar esses dois aqui, ó.
que isso significa? Significa o quê? Quando você habilita esse get task info 2, o meu SQL Server está marcado para utilizar 4 core, max DOP igual a 4. Então cada query pode usar 4 cores. Você vai ver aqui na task, ó, essa queryzinha está usando um core e essas duas aqui aparecem 5. Mas o que é esse 5? Um é uma thread de controle desse paralelismo, é thread 0. Então é o coordinator lá, como o Rodrigo me falou. E as outras são as threads lá do processamento paralelo. Então, se eu tenho maxdop 4, vai aparecer 5. Eu já botei o maxdop 8 aqui para testar, aparece 9 aqui nesse task. Olha que informação interessante. Então, você consegue ver quais as queries aí da Ruiz Active estão rodando em paralelo, quais que não estão e qual o nível aí de paralelismo delas. Show? Dica muito legal. E o delta interval? O delta interval é a Ruiz Active tira uma foto do consumo de CPU, espera um segundo e tira outra. Delta interval igual a 1 segundo. E ele vem e mostra aqui, ó, em 1 segundo, CPU delta, vamos achar aqui, me ajudem, ó. Em 1 segundo, eu gastei 4 segundos de CPU. Como, Fabrício? Multiplicou o tempo? Não. Então você tem um processo rodando em paralelo, em 4 cores, e cada core desse, essa queryzinha aqui gastou 1 segundo de CPU. O delta interval está te mostrando isso, ó. Essa query usou 4 segundos de toda a CPU que você tem, porque ela rodou em paralelo. Se ela estivesse rodando maxdop 1, ela ia usar em 1 e ia demorar mais, porque em paralelo aqui ela está fazendo algumas coisas a mais. Legal? Então o delta interval é o tempo que naquele momento essas queries da Ruiz Active estão gastando em CPU. Então você pode ter aqui 30 queries, algumas vão estar preenchidas delta interval. Normalmente é esse cara que você tem que dar uma olhada, aqueles que estão destruindo a CPU ali naquela hora. Entendido? Bem legal, hein? Então 2 dicas bacanas aqui da Ruiz Active. Feito isso, você já consegue pegar aí as queries e para tomar alguma ação em cima delas. Tem essa queryzinha aqui, ó, que também mostra o que está batendo aí no seu core de CPU. Essas queries rodando em paralelo com os weights lá de paralelismo não estão aparecendo aqui, mas você pega isso aqui e roda aí no seu ambiente rapidinho, ele te mostra mais ou menos o que está caindo em cada core, mas é coisa muito rápida. Às vezes isso te identifica pegar muitas queries rodando em paralelo, mesmo que elas sejam tão rápidas, talvez você possa pegar isso aqui. Já me ajudou uma vez, mas não é tão assim. A Ruiz Active salva na grande maioria dos casos aí. Mas fica aí uma queryzinha a mais para vocês rodarem no ambiente de vocês, vocês vão ver informações interessantes aí. Beleza. Uma das ações que a gente precisa fazer quando uma query agarra é plano, mudar o plano da query. A query estava ali funcionando bonitinha, rodaram ela com outro parâmetro, SQL usou o mesmo plano e para aquela query aquele plano não era bom e aí trava tudo. Então grande parte das lentidões que a gente tem ainda é plano que estava bom, passou a ficar ruim de acordo com os parâmetros que estão sendo rodados. Ainda não temos aí o Automatic Tuning funcionando perfeitamente em ambientes standard, então a maioria dos clientes são standard. No Enterprise você já consegue ter no SQL 2019 uma inteligência aí maior por essa questão de plano, mas a maioria dos clientes isso ainda não chegou e plano é um dos grandes causadores aí de CPU lenta. Então o que você pode fazer? Você pode vir aqui, se você vê lá, identificar a query lá na Ruiz Active, caramba, é esse cara aqui que está destruindo a CPU, deve ter pego um plano ruim, deve ter estragado. Você consegue tirar um plano dessa query do cache. Como? Você procura ela aqui, ó, bota o nome da tabela, procura ela, ó, eu tenho 12 queries com esse nome de tabela no cache. Ah, olha, essa daqui de baixo, Fabrício, achei. É esse cara aqui, ó. Você consegue vir aqui e tirar ela do plano. Remove o plano dela e próxima vez que ela vai rodar, esperando que ela pegue o plano certo. Então você consegue fazer isso. Quando você não acha ou é muita coisa, um negócio bem grande, já chegamos na situação de ter que limpar o cache todo. Caraca, tá um monte de query rodando, tá tudo lento. Mas Fabrício, eu vou tirar do cache, aí quando voltar pro cache vai ter que ter compilação, vai gastar mais CPU. Como diz nosso amigo Fabiano, cara, já tá tudo ferrado.
roda esse negócio, vai usar um pouquinho mais de CPU em alguns segundos, mas se uma query já pegar o plano certo logo em seguida, já vai ter valido a pena. Então, limpa o cache, você vai voltar aqui, ó, já sumiu aquele monte de query lá, porque eu limpei tudo. Uma ação desesperada aí de voltar rápido a CPU, que o ambiente está todo parado, não dá tempo de você parar, analisar a query, criar índice, fazer isso é coisa muito demorada. E você também não conseguiu achar rápido para tirar o plano só daquela query específica. Beleza? Se for procedure, SP recompile o nome da procedure já salvou algumas alertas de CPU por aí. Mais uma vez, problema de plano. Show. Fez isso, não resolveu? As estatísticas da sua tabela pode estar ruim, pode ter se perdido, pode estar desatualizada. Atualiza a estatística da tabela. Também já resolvemos várias agarradas de CPU com atualização de estatística. Depois disso, tem a atualização de estatística à noite, mas não está sendo suficiente. Criamos um jobzinho lá para atualizar a estatística de algumas tabelas específicas. Ou mete um ambiente ainda que não tinha um full scan toda noite ou todo final de semana. Se a janela dele cabe isso, vamos lá e colocamos. Beleza? Então, estatística também acontece com alguma frequência, de tudo do nada tá normal e do nada fica lento. Você vai lá, atualiza a estatística e já resolve. E depois é análise que demora um pouco mais. Se for uma query simples, você pega ali na hora, caramba, tá faltando um índice, pá, tabela pequena, cria, resolve. Mas pode não ser simples, a tabela pode ser gigante, você pode não conseguir criar um índice. Isso demora um pouco mais, mas é uma rotina, é uma ação que você, como DBA, tem que fazer, que é olhar as queries, ver se está usando o melhor plano. E às vezes você cria um índice que o SQL para de se perder com os planos que eles estavam tentando, porque você deu um índice tão certeiro que ele não vai nem ficar na dúvida nunca de rodar aquela query com aquele índice top que você deu para ele. Tirando isso, se você tiver configurado aí o nosso profile, que monitora o que demora mais de 3 segundos, mais de 5 segundos, você ordena pela CPU, cai matando as queries que estão destruindo a CPU. Você pode olhar no cache. Então o SQL tem uma queryzinha aqui, que a gente ordena pelo total worker time. Tá aqui, ó, que é o tempo gasto em CPU. Ó. Esses caras aqui são os que mais estão consumindo CPU do meu ambiente. Olha que legal. Você tem as queries aqui. Você pode sair tratando elas. Aqui você tem, ó, que interessante. Quantas vezes essa query foi rodada e a última vez que ela rodou, qual o consumo dela. Essa daqui foi rodada mais vezes, mas o total dela, ela tá aqui no top X, não tá lá no comecinho. Bem legal, né? Então você pode usar isso para melhorar consultas. Aqui tem uma queryzinha para você ver onde é que está o maior consumo de CPU. Reparem que eu estou rodando essas queries da base 3, mas elas estão usando tabelas lá da base Soul Power Tuning. E aqui está aparecendo a base 3. Então aparece a base que está sendo processada as consultas, não a base onde está a tabela que você está gastando. Então isso pode ser mascarado aí com essa queryzinha, mas dá para dar uma ideia de alguma coisa. Outra coisa que você pode ver também para matar aí as queries que mais estão consumindo CPU é o Query Store. Vou abrir aqui para vocês. Já está habilitado. Você vem aqui, abre Top Resource Consuming Queries e vamos ver se vai vir algum dado aqui. Não veio com o que eu estou rodando. Já sei. Não veio por quê? Porque o Query só tem algumas configurações. Então, tá aqui. Configuração é Query Store, tá aqui, ó. Esse aqui é o 2019, então já é mais avançado, mais diferente, tem umas opções maiores e o default dele já é diferente. Mas esse cara aqui, ó, Query Capture Mode. Isso significa que eu não vou pegar todas as queries. Então, se eu vier aqui e mudar para All, aí pega todas as queries. Mas a gente não quer pegar todas as queries. A gente quer pegar as que mais estão impactando, que mais são rodadas. Então, se eu rodar uma queryzinha uma vez só, não vai nem aparecer aqui. Se rodar uma queryzinha besta, simples, ele não vai ter nenhum trabalho de gravar aqui. Aqui ele vai gravar aquelas que rodam com maior frequência e que não todo impactam o seu ambiente. Entendido? Por isso que não está aqui. Mas o Query Store é um bom cara para você achar aí no seu ambiente. Com certeza você vai ver um monte de query aí. Como é que eu vejo o Query Store, Fabrício? O que, que ele faz? Qual medo que eu tenho que ter? Eu tenho uma série de posts aqui que dá para melhorar ainda. Tem muito post para fazer de Query Store lá.
Mas uma introduçãozinha aqui que já tem, já dá para você ter ideia mais ou menos do Query Store e ter algum tipo de receio, que eu botei alguns casos aqui de alguns problemas que eu tive no passado com isso. Hoje em dia já está bem mais evoluído com a SQL 2019 e esses parâmetros que filtram mais coisas para não gravar tanta coisa, mas num ambiente extremamente utilizado, com muita transação em ad hoc queries, que teria muito plano para guardar, você tem que tomar um cuidado aí para usar o Query Store, beleza? Então é isso, galera. Então a gente viu... A gente viu o alerta, como que a gente envia, resolveu o alerta, vai chegar um clear, ó. Vai chegar um clear para você, olha, o alerta foi resolvido, você está consumindo tanto CPU e agora estão rodando tantas essas queries. E mostrei alguns casos aqui para como olhar. WhoisActive, sensacional, ó, esses parâmetros aqui, delta interval. Muitos de vocês não conhecem, agora passaram a conhecer. Essa questão de limpar a cache aqui e atualizar a estatística já salvou muito. CPU 100%. Do nada, aquele caso assim, tá tudo funcionando, do nada fica lento. Esses caras já salvaram muito isso. E no mais pô, minha CPU tá alta, 50%, 60%, 70%, preciso fazer um TANI. Meu, aí você vai identificar as queries que mais estão consumindo CPU aí, tem várias formas, Query Store, Profile, aqui o Cache. Na WhoisActive você também pega algumas. E aí é fazer um trabalho de TANI de algumas horas, demora, você tem que olhar query por query. Às vezes você fica 4 horas numa query e não acha a solução, às vezes em 5 minutos na outra você já acha. Então é um trabalhinho de formiguinha que você tem que fazer sempre aí no seu ambiente, beleza? E espero que tenham aprendido alguma coisa nova. WhoisActive, Cache, Statistic, é uma dica bem legal, espero que vocês aproveitem aí, beleza? Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Se curtiram, clique aí no joinha. Pô, curti, Fabrício? Clica aí no joinha, se inscreve no canal para você não perder os próximos. Vai que você dá bobeira aí e perde um vídeo legal desse, beleza? Valeu, pessoal. Até o próximo.